Senhoras e senhores, mais uma vez com o nosso Você Sabia? E é com satisfação que nós vamos conversar hoje com o contador Gerson Dil. Já foi nosso parceiro aqui no jornal e na nossa TV por um bom período. Já que se aproxima o seminário envolvendo os contabilistas do Vale do Taquari, nós vamos traçar alguma coisa a respeito dos profissionais que trabalham nesse ramo de atividades. Gerson, as tuas origens? Muito bem. Eu sou natural aqui de Lajeado, seu Oswaldo. Sempre residi aqui. Nascido aqui, residente aqui. Me diz uma coisa, mas nada com Estrela? Tinha a família Dil lá, perto dos Prade ali? Qual era esse início de vocês? Os meus pais são de Estrela. A minha irmã é nascida em Estrela ainda, né? Mas eu já nasci aqui em Lajeado, vieram para cá em 1974, né? Meus pais vieram para cá e então fixaram residência aqui em Lajeado e desde então residem aqui. O teu pessoal era gente ligada a coisas mecânicas, né? Agrícolas. Isso. E como é que tu fugiste do ramo e resolveste estudar, ser contador? Na verdade, isso aconteceu por um acaso, seu Oswaldo. A contabilidade entrou por um acaso na minha vida. Quando eu tinha lá 14 anos de idade, cheguei para o meu pai e disse, olha, eu gostaria no ano que vem de estudar à noite para poder trabalhar, né? E a única condição que eu coloquei a ele é que eu gostaria de permanecer estudando no mesmo colégio onde é que eu já estudava, que era o Colégio Evangélico Alberto Torres. E o curso que lá existia à noite era o curso de técnico em contabilidade. Naquele tempo era o maior curso que se fazia em Lajeado, né? Exatamente. Tanto no Colégio dos Irmãos Maristas quanto no Evangélico. E então, a partir desse curso é que surgiu a oportunidade de estagiar em um escritório de contabilidade, né, onde é que lá permaneci trabalhando por 10 anos, que foi a minha escola. Qual foi o curso? Qual foi a empresa? Foi o escritório Lentzberg. Né? No Lentzberg. Exatamente. Então, quando eu lá iniciei, éramos apenas eu, o Glicério Berges e o seu José Lentz. Né? Era uma equipe pequena, muito pequena. Né? E após esses 10 anos que lá permaneci, tive uma oportunidade de trabalhar numa indústria, a Docile Alimentos, aqui de Lajeado, e lá permaneci por 7 anos, então. Né? E aí me desliguei lá da Docile e me estabeleci com o meu próprio escritório, né? Até hoje, então, nessa atividade. Então já se passaram lá mais de 20 anos, né, atuando como contador. E como passa depressa. É verdade. Já que se falou em 20 anos, me diz uma coisa. Qual é a diferença que tu sentes entre o ontem e o hoje na contabilidade? Muito bem. Bom, hoje está muito mais presente e facilitando a vida do profissional a informática. Eu ainda peguei a parte toda mecanizada da contabilidade, onde é que se fazia lá o livro diário de forma datilografada, né, e não computadorizada. Não pegaste o manual? Já pegou o datilografado? Datilografado, o manual não peguei mais não. Porque o computador, a parte informatizada, ela entrou com mais força no ano de 1993, 94, né? Até lá então eram pouquíssimos os escritórios que tinham um software para fazer contabilidade, porque era caríssimo, né, seu Oswaldo? Era muito caro. O começo disso aí não era fácil de comprar. Então, na época, funcionava assim, né? Hoje existem os softwares que auxiliam muito no trabalho, mas em contrapartida também, os órgãos fiscalizadores, eles estão muito mais eficientes, né? Mas me explica uma coisa antes de nós continuar. Para o telespectador que não é contador, não lida com isso, o que é software? Software é o programa hoje que auxilia o profissional a poder fazer a escrituração dos livros fiscais, seja o diário, o razão, né, os livros lá de registro de entradas, notas fiscais, de saídas, de prestação de serviço. Então esse hoje, o software é um programa,
né, que auxilia na escrituração, efetivamente, do que ocorre na empresa. Né? E na pergunta inicial que eu fiz, essa diferença no trabalho profissional está mais baseado nisso, porque a legislação e essas coisas não mudaram muito, o princípio é o mesmo. É o mesmo, o princípio é o mesmo. Na realidade, o que existe hoje é uma eficiência muito maior dos órgãos fiscalizadores em relação às atitudes, né, vamos dizer, que o empresário toma. Né? Então, hoje, se o profissional da contabilidade, por exemplo, cometer um erro, né, há anos atrás esse erro ele nem aparecia ou demorava muito tempo para que a Receita Federal, por exemplo, viesse detectar esse problema. Hoje, se isso acontecer, em muito pouco tempo o empresário já é notificado, né? Questão de 2, 3 meses ele já é notificado pelo órgão fiscalizador de que existe algum problema, alguma irregularidade. Se ele não recolheu o tributo, não pagou o seu imposto, a Receita Federal detecta isso com uma forma muito rápida e já envia uma correspondência fazendo a cobrança, né, para a regularização dessa situação. Então, ao mesmo tempo que facilitou o trabalho hoje do profissional da contabilidade e também do próprio empresário, né, por outro lado também tem essa situação do órgão fiscalizador ter as informações de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida, que proporciona esses recordes de arrecadação que nós vemos aí todos os meses, né, seguidamente ocorrendo em relação à arrecadação do governo federal. Porque antigamente a fiscalização batia nas empresas, né? Nas empresas maiores, acho que nas pequenas eles quase nem iam, porque era um trabalho estafante, ficavam dias e dias lá dentro. Exatamente, porque era tudo em papel, né, seu Oswaldo? E o que vai para a fiscalização nunca sai da empresa, sai sempre do escritório de contabilidade que a atende ou dos próprios contadores que tem dentro das próprias empresas? Existem duas situações. Existe aquele profissional que atende a empresa de forma terceirizada, através dos escritórios de contabilidade, né? E existe aquele profissional que é o contador da empresa, que exerce a sua atividade dentro da própria empresa. Então, as empresas maiores, que têm uma necessidade hoje de informações mais ágeis, ou que têm um volume muito grande de informações, elas acabam se estruturando e contratando um profissional para que trabalhe dentro da própria empresa. Então aquele profissional ele acaba atendendo somente aquela empresa. Nessa situação, obviamente as informações partem da própria empresa, sob responsabilidade desse profissional. Né? E por que a maioria das empresas, pelo menos pelo que eu sinto, elas têm um contador dentro da empresa e tem um escritório especializado de contabilidade a quem esse contador presta conta e envia todo o seu material? Bom, hoje existe uma vasta legislação e uma necessidade muito grande de atualização em relação a essas leis todas que existem. Nós, da profissão contábil, nós temos a necessidade de estudarmos muito, seu Oswaldo. Nós precisamos nos atualizar muito mesmo. E o profissional que muitas vezes está na empresa, ele não tem o tempo necessário por estar envolvido com a operação da empresa, está no operacional efetivamente, de estar estudando para estar se atualizando. Então as empresas às vezes optam, além de ter o profissional dentro da empresa fazendo a contabilidade, de ter uma assessoria de algum escritório em relação a essa questão maior de legislação. Né? Porque hoje também a legislação é um diferencial competitivo para as empresas. Aquela empresa que souber conhecer muito bem a legislação e souber se utilizar da mesma, ela pode ter um diferencial competitivo em relação àquela empresa que não o faz. Por exemplo, a empresa que não tem o conhecimento de toda a legislação pode estar pagando algum imposto que não precisaria. Ou o inverso, pode estar incorrendo em algum erro que mais cedo ou mais tarde será verificado, né, pelo órgão fiscalizador e aí então será notificada e isso criará uma série de multas, enfim, né, infrações e acaba muitas vezes até podendo chegar ao ponto de inviabilizar o próprio negócio, né? Se o comerciante não paga,
a Receita vem para cima e cobra, né? Cobra. E se ele paga demais, ela devolve? Não devolve. Esse é que é o problema, né? Ela fica quietinha, né? São as duas medidas, né? Esse é meio danado. Eu não sei se tu sabe que eu sou contador, né? Eu sou formado aqui no Colégio São José. Só que se me entregarem para mim fazer contabilidade hoje, eu não sei se o livro está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, de tanto que isso modificou. Mas vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais e logo em seguida nós continuamos conversando sobre esse mesmo assunto. Ok. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria, fone 3714-4033.